A paz. É um privilégio nós podermos compartilhar a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar falando algumas coisas importantes que eu creio. E a ênfase que realmente nós gostaríamos de colocar é uma pergunta: se realmente você tem plena certeza das verdades que você já recebeu. Muitas vezes nós estamos dentro de igrejas, caminhamos um bom tempo, mas eu tenho reparado em muitos lugares, muitas igrejas, em contato com muitos irmãos que caminham muitas vezes há 10, 15, 20 anos, e quando nós começamos a conversar e começamos muitas vezes a estudar, nós podemos perceber a fragilidade que muitos desses têm por não realmente conhecerem a palavra de Deus, não se aprofundar. Então são pessoas que estão caminhando com o corpo, e isso, quando eu falo, não é somente aqui, mas no mundo onde a gente tem participado, nós temos visto muito disso. E o nosso desafio é que cada um de nós possamos ser realmente expositores da palavra de Deus. Possamos realmente estar estudando essa palavra, nos aprofundando nessa palavra. E como eu sempre procuro dizer, não conhecendo apenas a palavra de Deus, mas o Deus da palavra, tendo experiência com esse Deus. Eu acredito que as coisas que vêm ocorrendo dentro das igrejas evangélicas, de uma forma geral, é exatamente porque nós, líderes, muitas vezes, e isso são muitas e muitas igrejas, pregamos de púlpito, até podemos trabalhar dentro de institutos bíblicos, mas está faltando realmente a ordem ser cumprida de estar fazendo discípulos. Irmãos, o discipulado é o segredo da multiplicação espiritual. E quando nós saímos do Brasil e vamos lá para fora, é incrível como as pessoas lá fora, e o Toninho, Joana sabe disso, quem esteve comigo, Cláudio, outros, sabem a sede que essas pessoas têm lá fora. Eu recentemente estava conversando com uma pessoa que está está orando um projeto para mandar para a Ásia 120 pessoas. Um projeto. Quer montar aqui em São Paulo uma base missionária, dentro talvez de uma igreja grande, com 120 preparados para ir para a Ásia, principalmente para a Ásia. E conversando com esse líder, eu disse para ele: olha, pela experiência que eu tive na China e em outros lugares, nós não necessitamos tanto lá fora de evangelistas. Porque quando uma pessoa se converte lá fora, e essa é a experiência que a gente tem visto, eles querem comunicar essa verdade de qualquer maneira, mesmo a despeito dos perigos que vão enfrentar. Eu me lembro do Maá, e quem acompanhou a gente quando estávamos na China, Maá, cuja palavra é cavalo, que nós a gente mandava mensagem codificada, né? A gente não podia dizer que nós batizamos o Maá, mas a gente deu um banho no cavalo, né? O nome dele era Cavalo, e ele foi batizado, então a gente mandava, o pessoal recebia, sabia que nós estávamos falando. E esse jovem, bem jovem, 19 anos mais ou menos, quem já assistiu os vídeos já há algum tempo deve lembrar, assim que ele se converteu, dentro de um país de perseguição, ele já começou a compartilhar com os seus amigos, ele levou a mãe a Cristo e o pai, enfim, mas falta mestres, falta pessoas que realmente estejam investindo na vida de pessoas. Quando nós vamos para fora, normalmente quando nós estamos lá, esse grupo que vai conosco, e infelizmente por causa aí de dólar, uma série de coisas, a quantidade de pessoas realmente se reduziu muito. Normalmente a gente vai 15, 20 pessoas, e nós devemos estar aí por volta de 7, 8 no máximo.
e orando realmente para que o pai do Marcos se recupere, para que não haja uma outra perda, né, da pessoa, do pai dele e dele na viagem. Esperamos que realmente o pai se recupere, não é? Mas lá fora você encontra pastores, e não pense que vocês vão encontrar pastores batistas regulares lá. Vocês vão encontrar pastores, e a maioria são pessoas de igrejas neopentecostais, sedentos da palavra. E quando você começa a ensiná-los, eles querem beber aqui, eles bebem. Quando nós fomos para o Peru, o Cláudio deve lembrar bem, e Pedro João, as pessoas que participavam conosco perguntavam, cheio de dúvidas, cheio de questões não respondidas, por anos de igreja. Mesmo dentro do Uruguai, nós já fomos para lá, acho que deve ser a quarta ou quinta vez que eu estou indo, eu não me lembro bem. Eu gastei tempo, 6 meses, dando treinamento para missionários, para 18 missionários que iam para a Indonésia. A maioria deles estão lá. E nesse período, a gente, antes dessa ida, antes já tinha ido outras vezes, e o Uruguai é chamado de o cemitério de pastores. A ideia que se tem lá é que os pastores se desgastam e não há conversões, porque os uruguaios não querem saber de Jesus. E essa é uma grande mentira. E nós tivemos então a oportunidade de ir lá, levei pessoas nossas, levamos muitos missionários, muitos pastores, e o pessoal que estava lá realmente começou a ser treinado em como alcançar os uruguaios, porque os uruguaios são pessoas bastante informadas, são bem intelectuais, pessoas que muitas vezes estão morando dentro de um casebre, e você vai conversar com ele e ele vai discutir com você sobre Sócrates, sobre Platão, ele vai falar sobre política, ele vai falar, e claro, futebol. E são pessoas inteligentes, e eles estão com o pé atrás para religiões, para o que eles chamam de o pare de sofrer, que seria o pessoal dessa igreja enorme, que tem um templo enorme ali, né? Então, eles detestam o pare de sofrer, detestam os testemunhos de Jeová, detestam outros grupos que para eles são pessoas que vão lá para tirar o dinheiro deles. Mas quando você começa a trabalhar, e isso é a estratégia que normalmente a gente tem usado aqui para alcançar as pessoas, que nem ontem nós saímos, que é chegar na pessoa e falar, olha, você gostaria de algum pedido de oração? Normalmente a pessoa se abre, e aí depois que você ora, você acaba pregando a palavra. E lá foi exatamente, eu treinei vários pastores dentro do Uruguai. Fizemos até um pequeno teatro, se a Graça lembra disso, onde eu e a Suzy, uma que hoje é casada com um cubano, né, trabalha comigo na China, nós saímos para evangelizar, e é exatamente como eles faziam, de gravata, de Bíblia debaixo do braço, não é? E então nós simulamos, fomos lá no pastor, e como se fosse alguém da rua, e começamos a querer falar, e ele rejeitou, não quero saber de religião, estou fora, né? E aí nós voltávamos chateados, e eu comentando com ela, disse, puxa, mas faz um ano que eu tenho saído para alcançar pessoas, e falando de Jesus, eu estou com sede de alma, eu quero levar a palavra, mas eles se recusam a ouvir. E aí, como se eu tivesse tido eu falei, mas espera aí, será que Paulo, ele saía todo assim, de roupa formal, né? Aí eu falando isso, já fui arrancando fora a gravata. E será que ele saía dos rolos, né, do Velho Testamento, do Novo Testamento, debaixo do braço, para apresentar para as pessoas, né? E aí eu já deixei a Bíblia.
e ela estava cheia não sei, a gente tinha as cartilhas espirituais, outras coisas, mas assim, enfia isso no bolso. E aí nós saímos. Aí fomos lá e começamos a conversar com as pessoas, né? E falando exatamente do Uruguai, como o Uruguai era maravilhoso, como as pessoas são bondosas, e, enfim, fomos. E aí começamos a perguntar, né? Poxa vida, mas qual é o problema, né? Eu percebo que vocês aqui, apesar de ser um país tão maravilhoso, por que há um nível de suicídio acima do Japão, acima de muitos países? Né? Por que isso? Né? Por que tantas pessoas aí em cada lar com doenças, com problemas, problema de depressão assim, você vê em todo lugar? E aí eles começam a se abrir. E é quando você começa então, puxa, eu queria orar por você. E aí ele se abre. Depois que a gente orava, a gente pregava a palavra. Depois que nós fizemos isso, um teatro, onde estávamos num lugar, numa igreja, vários pastores, cada pastor lá, e nós fizemos isso para eles, mostrando que a maneira pela qual eles estão tentando alcançar é errado. E aí fizemos isso na prática, né? E pessoas foram se convertendo, e chegamos inclusive numa senhora, não sei se a Graça estava comigo aquele dia, e ela veio até o portão, ressabiada, e ela disse, olha, eu gostaria, nós estamos aqui querendo falar com você, orar com você, sabemos que a situação muitas vezes é difícil, você tem algum pedido de oração? E ela, eu tenho meu filho, né? Meu filho está passando por problemas difíceis, doente e tal, e aí nós oramos por ela. E quando nós terminamos de orar, eu disse, pois é, esse meu Deus te ama, e Ele quer realmente transformar a sua vida, quer entrar e fazer uma mudança radical, né? E ela estava com um problema nas costas e nós oramos por ela. Enfim, essa senhora orou aceitando a Jesus, e isso foi se repetindo em vários lugares. Então, e esses que estavam comigo eram pastores, vendo como nós fazemos. Então, quando nós vamos lá fora, e quem vai dessa vez, aqueles que vão pela primeira vez, a Gisele já esteve conosco, já sabe como é que é, nós vamos realmente e nos envolvemos com igrejas, pelo menos 2, 3 igrejas. E os membros dessas igrejas começam a caminhar com a gente. Na parte da manhã, nós damos um treinamento de evangelismo, isso durante 2, 3, 4 dias, dependendo da necessidade, e aconselhamento, quando for necessário, mas principalmente evangelismo e discipulado, e um dos livros da Bíblia. E dessa vez nós vamos estar estudando, não vai dar para esgotar, mas versículo a versículo, vamos estar estudando o livro de Daniel. E depois a gente sai para a prática. E é uma delícia quando as pessoas que estão morrendo de medo de falar de Jesus começam a perceber que as pessoas estão assim ansiosas para ouvir o Evangelho. Bem, tem uma passagem de alguém que eu gosto muito da maneira como ele escreve, que é Lucas. E quando a gente vê tanto o Evangelho de Lucas quanto lá em Atos, a gente percebe a preocupação dele com uma pessoa. É muito importante você realmente orar e ministrar, pregar realmente a palavra para as pessoas, para que elas possam realmente entender as verdades e possam realmente crer, baseado em algo substancial, não simplesmente nós estarmos falando como muitos pregam o Evangelho que não tem nada a ver com o Evangelho da palavra mesmo, onde transformamos pessoas em meros religiosos. Nós queremos filhos de Deus, nós queremos pessoas nascendo de novo de verdade. E a gente percebe em Lucas escrevendo para alguém, e nós não sabemos se esse Lucas foi quem levou essa pessoa a Cristo ou não. Não temos nenhuma referência, pelo menos eu não consegui nunca achar disso, mas é alguém que de alguma forma ele se interagia, seja um recém-convertido que ele levou a Jesus, ou alguém que realmente se converteu, mas ele de qualquer forma sabia que essa pessoa necessitava de crescer.
E aqui ele começa então, Lucas capítulo 1, dizendo coisas tão tremendas para um homem chamado Teófilo, que significa querido de Deus, né? Querido amigo de Deus. Ele fala, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, ou seja, alguém já tinha escrito coisas semelhantes a isso que ele vai fazer, que entre nós se realizaram. Então, a primeira coisa que ele está escrevendo para esse Teófilo é que algumas pessoas já haviam empreendido uma narração coordenada, ou seja, sequencial, dos fatos. Eu gosto muito de Lucas, porque além de historiador, geógrafo, ele é tremendo, ele é médico, e ele é tremendo, sabe? Ele coloca palavras que são muito importantes. Não é algo abstrato, não é algo subjetivo, mas ele está baseado em fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, as fontes que ele obteve, nós tivemos há pouco tempo aí o estudo a respeito disso, não é? Que na época era muito comum as pessoas transmitirem verbalmente, e tinha todo um sistema de controle para isso. As pessoas pensam, mas vai haver modificações. Não, tinha alguém que realmente coordenava, supervisionava. A gente vê isso mesmo na África, nós já vimos isso. As pessoas, os mais velhos, transmitindo uma história para os mais novos e fazendo com que eles repitam, e aí vão corrigindo, e aquela história vai se fixando. Então a gente percebe que a confiabilidade da transmissão oral e também escrita eram coisas que possivelmente o nosso Lucas obteve. Era uma pessoa cuidadosa, uma pessoa criteriosa, e que realmente estava preocupado em transmitir de uma maneira clara aquilo que realmente a pessoa que iria receber essa carta precisava ouvir. E ele continua dizendo, igualmente a mim, ou seja, da mesma maneira que outros fizeram isso, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. E por que ele está fazendo isso? Por que ele está escrevendo esse evangelho? São 4, não é? Mateus, Marcos e João. Cada um deles enfocando Jesus de uma forma. E para quem não vai no instituto, desculpa, Zácio, nós estamos aprendendo muito. Hoje nós tivemos aí uma palestra do nosso irmãozinho Marcos, falando sobre teologia, cristologia, e mostrando uma série de coisas importantes, e é gostoso a gente mesmo, puxa, mas eu já há tanto tempo estou na igreja, tanto tempo eu leio, mas sempre tem novidades, sempre tem alguma coisa que nos faz relembrar, e olha, é um desafio que eu gostaria de deixar para você que está aqui. Venha ao Instituto. É muito importante você se aprofundar na palavra de Deus e conhecer realmente a palavra de Deus. E ele, olha que coisa interessante, ele vai dizer o motivo pelo qual ele está tendo todo este cuidado, que é o versículo 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E ele chama de excelentíssimo Teófilo, uma expressão de alguém que ainda não tem intimidade com esse homem. É alguém que possivelmente era alguém que se converteu, seja por ele mesmo ou por outro, e que está agora sendo instruído. E ele vai então passar informações tremendas. Claro que nós temos por trás disso a pessoa do Espírito Santo, que vai estar coordenando todas essas coisas, e por isso que essa palavra é infalível. Irmãos,
Quando eu me detenho na palavra de Deus e começo realmente a buscar, a gente começa a perceber como o nosso Deus é detalhista, como Ele é profundo. Eu caminho em cima dessa Bíblia, não dessa especificamente, porque essa deve ser a quarta, mas há 39 anos. 39 anos. E todos os dias pela manhã, a não ser que haja alguma coisa, eu mesmo, eu e Graça, estudamos a palavra, versículo a versículo, vamos caminhando de Gênesis até Apocalipse. E depois voltamos. E cada vez que eu leio, eu falo, poxa, eu nunca vi isso. Sempre tem coisas novas. E o Toninho já deve ter reparado. Sempre, irmão, sempre tem coisas que Deus chamou atenção para um lado e nós não vimos o outro, e de repente aquilo que não vimos vem. Então, eu percebo Lucas ser um homem de Deus, um homem que realmente tinha a preocupação de escrever a esse Teófilo, para que ele não tivesse dúvidas, mas tivesse certeza absoluta das verdades do Evangelho. E a gente então vê Lucas, e a gente tem aqui no enfoque de Jesus como homem, e ele vai estar escrevendo, e depois, se você tiver curiosidade, leia Lucas bem lido, estudando versículo a versículo, sempre perguntando o que essa palavra está falando para mim. E eu queria que agora vocês fossem lá para Atos. O tempo passou. O tempo passou. Agora, possivelmente, esse Teófilo já se tornou parte da família e agora é mais íntimo de Lucas. E dessa vez, Lucas não vai chamar mais de ó excelentíssimo Teófilo, né? De uma maneira tão formal. Mas ele vai estar recordando o que ele já havia escrito. Lucas está preocupado no primeiro tempo de falar especificamente a respeito de Jesus. Ele entra em detalhes tremendos. Ele, como médico, ele vai ressaltar muitas curas e muitas coisas onde ele vai estar dando detalhes. Quando chega nessa outra parte, ele vai estar falando sobre o resultado da vinda de Jesus sobre a terra. O que realmente foi acontecendo na medida em que pessoas à semelhança de Teófilo, que receberam a palavra, começaram a transmitir e se multiplicar, e nós podemos perceber então uma igreja se movendo, crescendo e atingindo outras nações, outros povos. E ele começa então no capítulo 1 de Atos, e aqui Atos dos Apóstolos, a gente poderia chamar de Atos do Espírito Santo. Escrevi o primeiro livro, aquele que nós acabamos de falar, Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, agora não é mais ó excelentíssimo Teófilo, mas ó Teófilo, meu amigo, meu irmão, não é? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Irmãos, nós temos que passar para as pessoas que caminham conosco, através de um discipulado, através de reuniões nos lares, estudos versículo a versículo, para que essas pessoas também possam ter certeza das verdades que foram instruídas e que possam transmitir isso com segurança a outros. E ele diz bem claro: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus era realmente um mestre. Ele falava e depois mostrava. Irmãos, é isso que nós não estamos fazendo. A igreja do Senhor Jesus dos nossos dias tem falhas, mas muitas falhas, porque não estão realmente fazendo a lição de casa. Nós, na maioria, não seguimos o que a palavra de Deus nos ensina. Jesus
Ele transmitia, ele mostrava, ele falava, mas ele saía, ele caminhava com os seus discípulos. Os seus discípulos podiam questioná-lo, falavam com ele, perguntavam as coisas, e ele sempre estava ensinando teoricamente, mas ao mesmo tempo ele estava se interagindo com o mundo que estava à sua volta, e os seus discípulos estavam acompanhando e vendo exatamente como ele fazia. E nós vamos perceber que um dos personagens que Lucas vai tratar é de Paulo. E Paulo começa a fazer as mesmas coisas que o Senhor Jesus fez. Por isso o ministério de Paulo se multiplica. Ele caminhou com muitas pessoas, com Timóteo, Tito, Silas e outros. E essas pessoas foram preparadas porque Paulo era minucioso. Ele era tremendamente didático, e ele falava, e nós podemos ver pelas epístolas, a forma pela qual Paulo tocava em cada assunto de uma maneira muito clara. Irmãos, nós temos que aprender a ser realmente transmissores dessa verdade de uma maneira mais clara, mais prática, aplicando em nossas vidas. Eu percebo que tem gente que muitas vezes pergunta, mas como que eu posso pegar isso aqui e aplicar na minha vida? Nós precisamos, como mais experientes, ensinarmos os nossos discípulos a fazer a mesma coisa. Ele começa então narrando e dizendo: até o dia que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Isso que Lucas está se referindo está lá em João 7,37. Vamos dar um passeio lá. João 7,37. Em João 7,37, o Senhor estava exatamente numa festa, e era interessante essa festa. No versículo 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, e essa festa, eles durante dias, eles levavam, derramavam água, simbolizando inclusive a saída da água lá no Velho Testamento, não é? E era algo que os judeus tinham costume de carregar água lá do poço de Siloé, despejar numa bacia de prata, não é? E ali ao lado do altar de sacrifício. E isso era feito nos 7 dias primeiros, mas no 8º dia não. No 8º dia não era mais derramada essa água, não é? E olha só que coisa interessante. No último dia, no dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E uma das provas que Jesus foi glorificado é que o Espírito Santo foi derramado. Ele entra, então o Espírito Santo vem. Então Lucas está recordando o que ele já tinha colocado lá no Evangelho. E no versículo 6 ele diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaure o rei de Israel? Irmãos, vocês agora estão me ouvindo e não estão falando nada. Vocês só estão me ouvindo.
Se você está com algum tipo de indagação com respeito a alguma coisa que eu estou falando, você vai sair com dúvida. Por quê? Porque aqui nós estamos expondo a palavra. Mas se eu estivesse com um discípulo do meu lado, algum daqueles que eu ando, e tivesse tido algum tipo de dúvida, essa pessoa iria vir a mim e perguntar: Raul, você falou isso assim, assim, mas eu não entendi. Esta é a vantagem de ser um discípulo. E que coisa maravilhosa você ser um discipulador. Eu quero desafiar vocês a isso. Que realmente nós, como igreja, realmente possamos encarar a ordem do Senhor de nós estarmos indo e fazendo discípulos. Isso é a ordem. Não é, se vocês desejarem, se vocês quiserem. Então, ele vem e caminha, e eles fazem essa pergunta, perguntando se é tempo de restaurar o reino de Israel. Você já volta, segundo as Escrituras, quando ele vai voltar visível, para depois implantar o milênio, Então, olha só, respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, a pergunta não foi respondida. Deus não se obriga, nesse caso, a responder. Ele é soberano, não é? Mas ele vai falar algo tremendamente importante. Por quê? Porque essa pergunta não foi respondida, porque ela seria respondida quando viesse o Espírito Santo, porque o Espírito Santo queria ensinar aqueles discípulos. O Pedro antes de Pentecostes não é o Pedro depois de Pentecostes. Antes de Pentecostes ele era alguém impossível, que fazia coisas. Mas depois de Pentecostes, Pedro, movido pelo Espírito Santo, realmente era alguém que fazia as coisas que realmente o Senhor queria que ele fizesse. E ele vai dizer, talvez um dos versículos mais importantes das Escrituras: e é Ele que tem me movido, junto com Mateus, o último capítulo. Mas esse versículo é um versículo que tem me movido. É por isso que eu estou sempre que possível compartilhando a palavra de Deus, para que alguém possa conhecer a verdade, e se for possível eu vou instruí-lo nessa verdade. Eu quero que essa pessoa cresça e se multiplique. E ele vai nesse versículo 8, não tendo respondido, porque ele diz, respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas, e aí vem, recebereis poder. É incrível em algumas igrejas que parece que essa resposta aqui para aqui: recebereis poder. E aí o pessoal anda fazendo tantas bobagens por aí, não é? Sinais e coisas assim absurdas, que como se o poder fosse isso, para autoglorificação. Mas a palavra de Deus não diz isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O motivo pelo qual o Espírito Santo veio, além de nos ensinar, além de nos consolar, além de realmente abrir a nossa mente e nos dar entendimento para as coisas que a palavra de Deus nos ensina, e fazer com que a gente possa aplicar, além de ser aquele que quando nós oramos, Ele leva a nossa oração, porque nem orar sabemos. Além disso, é para que nós possamos ser testemunhas vivas. Irmãos, Jesus está voltando. Nós temos que ser os João Batistas desse tempo. Se João Batista apontava para Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, hoje nós temos que dizer: cuidado, o tempo está acabando. A tua chance de não passar pela grande tribulação ou ir para o inferno se morrer antes
é entender que Jesus Cristo é o único nome pelo qual importa que você seja salvo. E esse Jesus está vindo. E a hora que tocar a trombeta, se você não tiver recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você ainda não foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro, você vai ficar. E aí não tem mais chance. Aí passou. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, é simultâneo, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meu desafio para vocês hoje à noite é que você tenha plena certeza das coisas que você foi instruído. E para isso você tem que conhecer essa palavra. E é sua responsabilidade, meu irmão, minha irmã, se você já tem experiência, se você conhece já o Senhor há um bom tempo, é tua responsabilidade transmitir essa palavra a outros, levando essas pessoas a Cristo e discipular. Se não estivermos fazendo isso, nós estamos brincando de religião. Somos meros religiosos. Somos que nem aqueles chupins. Chupim é um pássaro grande que bota o ovo e coloca no ninho do tico-tico, cuidadinho. O tico-tico é desse tamanhozinho e o chupim é grande. E o tico-tico tem que ficar correndo pensando que é o filho dele, pegando comidinha em trás, pegando comida de trás, insaciável. Depois que ele cresce, ele vai embora. Ele vai fazer a mesma coisa. Nós não podemos ser chupins espirituais. Nós não podemos simplesmente ouvir. Isso é uma forma muito egoísta. Eu já sou salvo, agora o resto. Se eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. E se eu não estou fazendo isso, um dia, se você realmente é salvo, se você realmente é de Deus, e você recebeu o ministério, você recebeu dons, e se você não está fazendo nada, se nós estamos apáticos, um dia você vai fechar os seus olhos e vai comparecer diante do Senhor. E Ele vai olhar para você e dizer: o que você fez com aquilo que eu te dei? E aí não vai dar para você gaguejar, e a coisa... E eu não quero enfrentar dessa forma, meu Deus. Meu desafio é esse: que você tenha plena certeza das verdades a quem foi instruído, e que tenha preocupação, como de Lucas, de transmitir essa verdade, fundamentar essa verdade para aquelas pessoas que você está levando a Cristo e aquelas que até já convivem com você, mas ainda não cresceram. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero que você realmente medite no seu coração como está a sua vida diante do Senhor. Nós vamos estar fora, vamos estar pregando lá, mas vocês tenham a responsabilidade de pregar aqui. E se você está aqui, você tem certeza que o Senhor é teu Deus, e que realmente existe uma ordem de fazer discípulos, de tal forma que a Filadélfia possa crescer, então tome uma ação. Comece a orar a Deus e já comece a escolher pessoas para que você possa fazer isso. E se você está aqui hoje à noite, eventualmente ainda não conhece o Senhor Jesus de verdade, eu quero que você tenha plena certeza daquilo que eu estou colocando para você. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. E Ele quer realmente transformar você. Porque nós somos pecadores, miseráveis, e morremos sem Jesus, estamos no inferno. E não há segunda chance. E se você entende que Jesus é Deus, Criador, o único nome pelo qual importa que seja salvo, se você já entendeu que Jesus recebeu em você,
recebeu de você todos os pecados, morreu a tua morte e ressuscitou, você pode tomar uma decisão hoje à noite, se arrependendo de verdade, pedindo para que Cristo entre no seu coração. Não importa o tempo que você tem de igreja, ou se realmente é a primeira vez que você vem, não importa. E não importa a idade. O que importa é que você realmente reconheça o seu estado de pecado e precisa realmente dizer: Senhor, eu necessito de Ti. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Entra agora no meu coração e faz de mim uma nova criatura. Se você está aqui e nunca teve uma experiência real com Jesus, então ora assim: Senhor Jesus, eu entendi a mensagem e preciso do Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou um religioso. Nem tenho certeza da minha salvação, porque nunca me arrependi de verdade, nunca convidei Cristo para entrar no meu coração. Mas hoje eu entendi e eu quero que o Senhor seja meu dono, meu Senhor, meu Salvador, meu Deus. Então eu te convido agora, Senhor, entra na minha vida e faz de mim uma nova criatura. Eu creio, Senhor, que a partir de agora eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Obrigado por essa nova vida. Se você está aqui e fez essa oração de verdade, levante sua mão para que eu possa orar por você. Tem alguém hoje à noite que gostaria de levantar a sua mão e dizer: hoje eu recebo Jesus Cristo no meu coração? Tem alguém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa Tua palavra que nos desafia tanto, Senhor. Que cada um de nós possamos ter certeza das verdades que fomos instruídos, mergulhando nesta palavra e aplicando essa palavra em nossas vidas. Obrigado pela Filadélfia, Senhor, por cada membro, por cada visitante, e que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque fomos feitos filhos de Deus, não pelos nossos méritos, mas porque um dia reconhecemos o estado de pecado e te convidamos para ser Senhor e Salvador. E hoje eu posso ter certeza que se eu partir, estarei contigo. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.